Boa tarde, galerinha. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo escondidinho aí nas câmeras? Tudo bem? Eu vou projetar aqui na tela de vocês a minha listinha de chamada. Opa, não era essa que eu queria. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pera lá. Agora sim. Estão enxergando aí a lista de chamada? Sim. Agora de vocês, sétimo C. Hoje é dia 18, temos 2 aulas, 18. E vocês me respondam aí se quem está presente. Ana Luísa? Não está. Arthur? Também não. Caio Fortunato? Presente. Beleza. Camille? Presente. Catarina? Não? Presente. Eduarda? Presente. Não está. Gabriela? Presente. Isaac? Kaique? Cauã? Não está. Maria Eduarda? Presente. Poliana? Presente. Késia? Rafaela? Presente. Opa, tá mó sonzão aí. Victória? Presente. Tô bem. Aí, deixa eu salvar aqui minha listinha de chamada. Vocês estão com apostilas em mãos já, pessoal? Sim. 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 Maravilha. Deixa então eu espelhar a apostilinha de vocês. Deixa eu pôr aqui, puxa para lá, procura para cá. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Espera só um instante que tá uma travada aqui. Cara. Tava sem câmera aqui. Estão me vendo aí, turma? Sim. Não. Sim. Muito bem. Deixa eu procurar onde é que nós paramos aqui. Aqui as médias nós já vimos. Muito bem. Vamos adiante. A gente vai na página 25. 25. Maravilha. Lá na página 25. Na verdade, professor, é a página 26, que a 24 e a 25 você pediu para casa. Para mandar também no positivo. Eu não cheguei a corrigir, não, né? Não. Não. Então vamos corrigir. Não deixe de mandar lá as fotos dos exercícios lá no positivo, hein, pessoal? Porque isso fecha no final de agosto. Tá. E aí depois vai abrir outra para outro capítulo. Calma lá, deixa eu ver. Aqui. Temos que corrigir isso aqui, não temos? Ou já corrigimos? Corrigimos, né? Ou não? Sim. Acho que já. Ah, tá, esse aqui já. Estão lembrados aqui, turma? Sim. Sim. Beleza, então vamos adiante. Paramos aqui, não foi isso, turma? Foi. Pessoal, como eu falei para vocês na última aula, nós vamos entrar agora no assunto de equações, né? As equações, o próprio nome já diz... Oi? O senhor corrigiu a número 7 e a número 8 de cima?
Não. 7 e 8 não corrigiu? Não. Ainda não. corrigiu a página 24 ainda. Não entendi. É a página 25 que não foi corrigida, é isso? 24 e 25. A 24 também? A 24 também não foi? Ah, não, professor, é porque você tinha pedido de lição de casa, verdade. Na verdade, não era de lição de casa. Tinha pedido só para ter tirado foto e ter mandado lá no positivo. Então, aqui na página 24 não foi corrigido. Não. Muito bem. Então, vamos corrigir. Primeiro exercício aqui na página 24, ele fala aqui, ó, nos pares e polígonos a seguir, o primeiro de cada par tem os lados em centímetros, conhecidos, e o segundo não. Para o primeiro polígono, escreva uma expressão numérica e para o segundo, uma expressão algébrica para determinar o perímetro de cada um. Bom, o perímetro é a soma dos lados de um polígono, né? Então, no primeiro caso aqui, ó, do triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, se um lado mede 4, o outro também mede 4 e o outro também mede 4. Portanto, o perímetro desse polígono será 3 vezes 4 igual a 12, 12 centímetros. O segundo polígono tem um lado que vale x, e como ele é equilátero, este lado também vai valer x, e esse outro lado também vai valer x. Portanto, o perímetro é x mais x mais x, que equivale a 3 vezes x, e eu não preciso pôr esse sinal de vezes, eu escrevo somente 3x, de maneira algébrica. Aí eu tenho aqui o meu quadrado, né? O meu quadrado, ele tem esse aqui, azulzinho, um lado 5, e se é um quadrado, o outro lado também deve ser 5. Então, eu vou somar, né, para obter o seu perímetro, os seus 4 lados iguais, e somando os seus 4 lados iguais, eu vou ter aqui 4 lados iguais, 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é a mesma coisa que 4 vezes 5, portanto 20. Ele tem 20 centímetros. Faço o mesmo raciocínio para o outro quadrado que tem lado 3A. Como são 4 lados iguais, os 4 lados valem 3A, eu vou fazer 3A mais 3A mais 3A mais 3A para esse polígono. Isso é a mesma coisa que 4 vezes 3A, ou seja, 4 vezes 3, 12, 12A. E no hexágono regular que eu tenho aqui, ele tem 6 lados iguais, então tem 6 lados que medem 2,4 centímetros. Então, eu faço 6,2 vezes 2,4, 14,4 centímetros. Penso da mesma maneira com esse outro hexágono que está escrito com um lado, né, com uma expressão algébrica. Então, tem um lado 3E, os 6 lados são iguais, então eu tenho a somatória do 3E 6 vezes, que equivale a 6 vezes 3E. 6 vezes 3, 18, 18E. Tudo bem, turma? Sim, Sim. Posso ir adiante? pode. Professor, Oi? você pode esperar um minutinho rapidinho para ir no banheiro rapidinho? Um minutinho para ir no banheiro? Aham, Ok. obrigada. Eu vou colocar aqui para vocês já irem vendo se acertaram aí, pessoal. Tudo bem? Limpar a minha luzinha.
Tá um apagador, eu perdi o meu. Pronto, professor. Pronto. Vamos lá. Então tá aqui o segundo exercício. Ele diz que tem uma piscina no formato de um paralelepípedo. Paralelepípedo, pessoal, estão vendo aqui meu desenho aqui do lado? Estão vendo aqui? Sim. Sim. É a mesma coisa. Só que nesse caso desse exercício, ele falou que o paralelepípedo tem x metros de largura, então aqui é x. Ele tem y metros de comprimento, então aqui é y. E ele tem 2 metros de profundidade, então aqui é 2. É isso aqui, né? Então você tem largura, você tem comprimento, e no caso da piscina, a altura, né, corresponde à profundidade. Escreva uma expressão algébrica para determinar o volume dessa piscina. Todo volume, pessoal, é a multiplicação, o produto, das 3 dimensões do comprimento vezes a altura vezes a largura. Então vejam que ele informou para nós que o comprimento, né, tem aqui o formato do nosso paralelepípedo, né, tem x metros de largura. Então eu vou escrever o volume aqui. O volume tem x metros, vou colocar x, vezes y metros de comprimento, então vou colocar y. Eu não vou pôr o sinal de vezes, porque eu sei que de forma algébrica, quando eu não escrevo nada aqui, significa que é vezes, né? E 2 metros de profundidade. Então, vou colocar aqui 2. Isso aqui, rearranjando, né? A gente escreve na frente o coeficiente numérico e depois a parte literal, é igual a 2xy. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Joia. Aí ele pergunta no B, qual será o volume da piscina se a largura tiver 8 metros e o comprimento 12? Então ele está falando para a gente, pessoal, que a largura, o x, essa variável, ela vale 8. E está falando que a profundidade, o comprimento, né, que equivale a y, vale 12. Então nós pegamos esses números, né, substituímos aqui essas variáveis na expressão algébrica do volume. Então eu tenho 2 vezes 8, que é o que vale x, a variável, né? E 12, que é a variável y. Fazendo a continha, 192 metros cúbicos, porque a unidade que foi trabalhada aqui é em metro, né? Metro de profundidade, metro de comprimento, né? Metro de largura, então metro vezes metro vezes metro, metro ao cúbico. Ok, turma? Sim. Sim. Ótimo, deixa eu apagar aqui para a parte de baixo agora. Aqui na 3, quer que sublinhe com lápis da mesma cor os termos semelhantes e depois simplifique as expressões algébricas. Então, quem são os termos semelhantes da expressão algébrica? São aqueles que têm a parte literal, né, de letra de variável semelhante, ou que não tem parte literal, que seja só coeficiente numérico. Então, vamos sublinhar aqui, né, de cores diferentes. Eu tenho aqui, ó, 9x, vou pôr em vermelho, é semelhante a menos 8x. E vou colocar aqui em amarelo, coeficiente aqui, ó, numérico, né? Só tem o coeficiente numérico, não tem a parte literal, menos 15. E aqui, menos 10. Agora eu faço o quê? Vou agrupá-los para simplificar, né? A 9x com menos 8x, eu vou fazer 9x menos 8x. Isso vai me dar somente x. Então, aqui simplificado vai ficar x. E depois eu pego menos 15 com menos 10. Menos 15 com menos 10, menos 25. Moleza? Sim. Tranquilo, turma?
Aqui no item B. No item B, vamos ver quem são, né, semelhantes aqui. Eu tenho menos 7A, que é semelhante a menos A, que também é semelhante a menos 9A. Olha aí os semelhantes aqui. E depois eu tenho, só para não ficar muito poluído, os coeficientes numéricos, que não tem parte literal, menos 20, com mais 6. Então, aí, os termos semelhantes. Agora eu vou, né, agrupá-los para fazer o cálculo e simplificar. Então, eu tenho aqui, ó, menos A com menos 9A dá menos 10A. Menos 10A com menos 7A dá menos 17A. Alguém tem dúvida dessa conta, pessoal? Agora eu vou para a parte numérica, coeficiente numérico. Eu tenho menos 20 com mais 6. Menos 20 com mais 6 dá menos 14. Tudo bem? Simplifiquei a minha expressão algébrica, agrupando os termos semelhantes. Posso ir adiante, pessoal? Pode. 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 Vamos lá para cima. Tem esse outro carinha aqui, né? Então, vamos lá. Os termos que são semelhantes. Vamos encontrá-los aqui. Eu tenho... Opa! S quadrado, né? Então, vejam aqui, pessoal. Tenho 9S ao quadrado. E tenho menos 2S ao quadrado aqui. São semelhantes. E também tenho semelhantes, menos 4S, o S está só o S, né? E mais 11S. Então, estão aí os termos semelhantes. Agora vamos fazer o cálculo, né? Para fazer o nosso cálculo, deixa eu colocar uma outra corzinha de caneta aqui, vermelhinha. Eu vou pegar 9S quadrado com menos 2S quadrado. Isso vai dar 7S ao quadrado. E depois vou pegar menos 4S com mais 11S. Quanto é que vai dar aí, pessoal? Mais 7S. Tudo bem, turma? Sim. Agora eu tenho aqui no item D os termos semelhantes, vejam. 8AB, ele é semelhante a menos 3BA. Ora, mas o B aqui é BA e no outro é AB, não tem importância. A ordem dos fatores aqui não afeta o produto. Eu sei que eles estão multiplicando, um multiplicando pelo outro. Então, a ordem não afeta. Eles são semelhantes. E o outro termo que eu tenho, né, que não tem outro semelhante, tem só esse coeficiente numérico que sobrou aqui, ó. Sem problema, eu vou até lá e faço agora a simplificação. Agrupo os termos semelhantes, 8AB com menos 3BA, então vai ficar 5, né, 8 menos 3, AB. E sobra o menos 10, né, aqui. Ficou sozinho ele, beleza, coloca ele aqui. Menos não, mais 10, né? Mais 10. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilos? Tranquilo. Vamos adiante. Agora no item E, eu tenho os termos semelhantes aqui, ó, 0,5 ms e tenho menos 1,5 sm. De novo, pessoal, não é porque o ms está dessa forma e lá está sm. Eles são semelhantes, só mudou a ordem aqui desta parte literal. Como é um produto, representa a mesma coisa.
E os outros termos semelhantes são só coeficientes numéricos, o mais 24 e o menos 16. E aí, então, eu faço a minha continha, agrupando os termos semelhantes, 0,5 ms com menos 1,5 ms. Então, eu vou ter, deixa eu pôr uma outra cor aqui, 0,5 positivo com menos 1,5 negativo, isso vai dar menos 1 ms. Vocês concordam que esse menos 1 eu não preciso escrever aqui, pessoal? Eu posso escrever somente assim, ó, menos ms? Sim ou não? Sim. E aí eu pego agora o mais 24 com menos 16. Mais 24 com menos 16, quanto é que dá aí, pessoal? Mais 8. Então fica ms mais 8. Tudo bem aqui, turma? Sim. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Agora vem essa aqui que é um pouquinho mais chatinha, né? Quem são os termos semelhantes aqui? Então vamos lá. Quem tem y, né? Aqui eu tenho menos y sobre 8. E eu tenho 2y sobre 5. E os outros termos eu tenho, né, semelhantes, coeficientes numéricos, menos 1 meio e mais 1 quarto. Então, eu vou agrupar os termos semelhantes, né? Agrupando termos semelhantes, eu vou fazer a operação aqui, ó, de menos y sobre 8 com mais 2y sobre 5. E depois, menos 1 meio com menos 1 quarto. Para desenhar com essa canetinha aqui vai ser complicado, eu vou abrir aqui no meu manualzinho, tá? Para vocês verem a resolução no passo a passo. Deixa eu só minimizar aqui. Abrir aqui esse outro. Por aqui, 7º ano. Eita, não tá indo. Peraí que eu vou ter que... eu vou ter que tirar o compartilhamento para isso. Deu uma travada aqui. Vai lá. Deixa eu... Voltando lá. Está dando uma travadinha aqui, pessoal. Só um minutinho, tá? Tá, professor. Era só um instantinho. Deu uma oscilada feia aqui. Era só um instante que eu já acho lá. Calma lá, calma lá. Agora acho que dá para fazer. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Nós estamos na página 24, né?
Confere aí. Sim. É 24. Então tem aqui o exercício 5, da página 24. Aí tem aqui o exercício 8. Qual que é o exercício que nós estamos fazendo? Professor, você está na 3. página 34. É que eu estou seguindo aqui. Espera aí. Ah, agora tá. Achei, beleza. Estávamos no F, né? Sim. Exercício Então, 3 é coisa F. beleza, pessoal. Então tá aqui, ó. O exercício F. Eu tenho aqui a expressão, deixa eu desenhar aqui. Então, nós vimos que nós temos os termos aqui que são semelhantes. Menos y sobre 8 e mais 2y sobre 5. E os outros, que também são semelhantes, menos 1 meio e menos 1 quarto. Então, o que que eu faço para resolver essa situação, pessoal? Eu preciso, para resolver essas operações que envolvem frações, vocês se lembram do ano passado que nós trabalhamos lá com o mínimo múltiplo comum, né? Entre todos esses denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8, entre 2, entre 5 e entre o 4 é o nosso amigo aqui, né? 40. Então, vejam, aparece aqui o mínimo múltiplo comum 40 para todos os termos. Aí vocês se lembram que no mínimo múltiplo comum, eu pego o valor dele, que vai ser o denominador, divido pelo outro denominador, então eu faço aqui 40 dividido por 8, e depois que eu dividir embaixo, no denominador, o resultado eu multiplico em cima. Estão lembrados disso, turma? Então aqui 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes y dá 5y. E ele leva o sinal com ele, né? Sinal positivo ou negativo. Aqui eu faço a mesma coisa, 40. Eu vou pôr de outra cor aqui para ficar mais claro. No segundo, né? Eu pego aqui então. Caramba, eu quero o lápis. Isso, lápisinho desta cor. 40, mínimo múltiplo comum. Divido por 2. E multiplico por 1. E vou fazer esse processo, né, nas 4 frações. Então, eu obtenho aqui menos 5y sobre 40, mais 16y sobre 40, menos 20 40avos e mais 10 40avos. Claro, depois que eu agrupei os termos, né? Veja que, então, esse denominador é o mesmo para as 4 frações, ele vai ficar 40 aqui embaixo. E aqui eu vou somar, né, os semelhantes, então, menos 5y com mais 16y vai me dar 11y. E depois, na minha operação, eu vou fazer menos 20 40avos mais 10 40avos. Isso vai me dar menos 10 40avos, que é a mesma coisa que menos 1 quarto. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Ô, professor, Oi? eu não entendi essa F. Você não entendeu o quê? A F. Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, né, de todas as frações que estão aqui. Você tem aqui 4 frações, cada uma com um denominador diferente. Uma com o denominador 8, a outra com 2, a outra com 5 e a outra com 4. Então, como é que você faz isso? Deixa eu anotar ela aqui. Menos y sobre 8. Menos 1 meio.
mais 2y sobre 5. E mais 1/4. Deixa eu tirar aqui a tela. Estão vendo a minha luzinha aí, pessoal? Sim. Então, espera só um pouquinho, que eu vou ampliar aqui. Estão vendo a lousa? Ou tá a mesma coisa? É a mesma coisa, É professor. a mesma coisa. Bom, não tem problema. Então, tá aqui a minha expressão. Quem são os termos semelhantes, né? Então, termo semelhante, o primeiro aqui, ó, menos y sobre 8 e 2y sobre 5. Quem são os outros termos semelhantes? Eu tenho menos 1/2 e mais 1/4. Como que eu vou fazer, então, para esses denominadores diferentes? 8, 2, 1. Entre esses 4 números, as frações, né? Então, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Como é que se fazia isso? Quem são os múltiplos do primeiro? Múltiplos de 8. Tabuada do 32, 40, 48 e assim por diante. Concorda ou não? Ô, JR, Concordo? Sim, concordo. Oi? Sim. tá meio que travando. Ah, então sua internet deve estar oscilando, ou a minha. Quem são os múltiplos do outro de 2? Nem 8, 12, 14, 16, 18, e aí vai, até que nós chegamos também aqui, ó, 40, 48. Todos eles são. Quem são os múltiplos de 5? Então vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. E quem são os múltiplos do último denominador aqui, o 4? Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e aí vai embora. Concordam com isso, pessoal? Sim. Concordam? Sim. Quem é o mínimo múltiplo comum entre esses 4 números? Então vejam, aqui aparece 40, aqui aparece o 40, aqui aparece o 40 e aqui também aparece o 40. O 40 é o mínimo dentre os 4 que aparece 4 vezes. Ele é o mínimo múltiplo comum. Concorda ou não? Concordamos. Sim. Eu acho. Muito bem. Eu acho. Isso era do sexto Pelo ano. menos eu concordo. Aí eu não sei os outros. Vocês entenderam o Eu processo? concordo. Sim. Entenderam o processo ou não? Sim. Não existe nenhum outro número nos 4 conjuntos que apareça para os 4 ao mesmo tempo. Somente o 40. Então, o mínimo múltiplo comum entre os números 8, 2, 5 e 4 é o número 40. Tudo bem, turma?
Sim. Até aqui tudo bem? Eu tenho que pegar essas frações e transformar, aliás, um denominador igual a 40. Aqui? Posso, turma? Pode. Pessoal, É que travou deixa eu o apagar essa computador, parte. aí eu não escutei. É, É que tinha já travado posso e eu não apagar? Pode. Sem problema. Está bem sequinho, pode sair. Então, pessoal, olha o que eu vou fazer agora. Esse carinha aqui, essa fração, tem que virar alguém que tem o denominador 40. Aqui, também tem que virar alguém com o denominador 40. Aqui, tem que virar alguém com o denominador também 40. E aqui, também uma fração com denominador 40. Por quê? Porque quando o denominador das 4 eles são iguais, eu posso somar ou subtrair os numeradores. Vejam, eu tenho aqui sinal de menos, aqui sinal de menos, aqui sinal de mais e aqui sinal de mais. Tá certo aí, mais, né? Mais. Vejam, pessoal. Estão vendo esse 8 aqui? Sim ou não? Sim. E aqui embaixo é 40, não é? Sim. É. Por quanto que eu tive que multiplicar o 8 para ele virar 40? Por quanto? 5? 8 vezes 5 é 40? É ou não é? Então, se o 8 aqui embaixo virou 40, quer dizer que foi multiplicado por 5. Eu vou multiplicar por 5 aqui em cima, o numerador. Vai ficar 5 vezes y. São frações equivalentes. Entenderam? Sim. Vamos para o próximo. O 2 virou 40. Por quanto que eu multipliquei o 2 para ter virado 40? Hã? Sim. Por 20? É. 2 vezes 20 dá 40 no denominador. Então, eu vou multiplicar aqui em cima o numerador por 20. 20 vezes 1, então eu faço aqui vezes 20, vai ficar 20. Olha para a terceira fração. O denominador, o 5, virou 40, não virou? Sim. Sim. Por quanto que eu tenho que multiplicar o 5 para ele virar 40? 8. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por 8. 8 vezes 2, 16y. Agora vamos para a última fração. O 4 do denominador virou 40. Por quanto que eu multipliquei para virar 40? 10. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por 10. Então, aqui vale 10. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Agora eu vou agrupar os termos semelhantes. Vejam, eu tenho esse termo 16y sobre 40. Então, 16y sobre 40. E eu tenho menos 5y. Menos 5y sobre 40. Depois eu tenho menos 20, 40 avos sobre 40. E tenho mais 10 sobre 40.
Reparem, então, que como os denominadores agora estão iguais, eu posso fazer as operações do numerador direto. Então, isso vai ser igual a quanto? 16y menos 5y dá 11y sobre 40. Concordam aqui, pessoal? Sim. E aqui, ó, 20 mais 10, menos 20, né? Com mais 10, vai dar menos 10, que está sobre 40, concordam? Sim. E aqui eu posso cortar esse zero aqui em cima com esse zero aqui embaixo. Portanto, a resposta vai ser 11y sobre 40 menos 1/4. Tudo bem, turma? Sim. Sim, Posso voltar para frente aqui da câmera? pode. Pode. Então, não pode esquecer que quando você fizer operações, né, com frações que têm denominadores diferentes, você precisa tirar o mínimo múltiplo comum para fazer né, com os numeradores diretamente. Estão me ouvindo aí, turma? Que o sinal está oscilando aqui. Oi, pessoal. Oi, professor. Oi. Deu uma oscilada aqui. Estão me ouvindo? Sim. Bom, exercício 4. Então, ela vai comprar aqui 5 lápis, né? Mesmo preço e 3 canetas, né? Comprou 5 lápis e 3 canetas iguais. Cada caneta custava R$ 2,80 a mais do que o lápis. Escrevam a expressão algébrica para representar o preço de um lápis, de 5 lápis, de uma caneta e de 3 canetas. Depois escrever uma expressão algébrica para representar o valor total pago por Laura. E se ela está com uma cédula de R$50, escreva, né, a expressão algébrica para determinar o troco. Deixa eu mostrar lá para vocês. Espelhar aqui. Era só um instantinho que eu vou compartilhar. Tinha saído do compartilhamento aqui. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Sim. Sim. Então, deixa eu descer aqui. Tá aí, ó. No exercício 4, né? Desculpa. No exercício 4, então, você pode considerar o seguinte. Vamos chamar lápis, né? Quantidade de lápis de L. Então, tá aqui, ó. Quantidade de lápis você considerar como sendo L. Então, se você tem 5 lápis, você tem um valor 5L. Quantidade de lápis. Vamos representar, então, uma caneta como sendo L mais 2,80. É o preço lá que nós sabemos, lá que uma caneta, né, custa aí R$2,80 a mais do que um lápis. Se você pegar 3 canetas, o custo dela vai ser 3 vezes o custo de um lápis, né? Ou seja, desculpa, 3 vezes o custo de uma caneta, que equivale ao preço de um lápis mais R$2,80. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, né, para 3 canetas, 3 vezes o preço de cada caneta, que é L mais 280. Ou seja, é o preço do lápis mais 280. Você vai aplicar a distributiva, então vai fazer 3 vezes L, 3L, e depois vai fazer 3 vezes 2,80, 8,40. Sinal positivo, porque mais com mais, a regra da multiplicação, dá mais. E aí, para você saber quanto é que ela gastou, você vai somar. Se ela gastou com 5 lápis 5 vezes L, então você vai somar 5L
E vai somar aqui com quanto que ela gastou de caneta. As 3 canetas custaram 3L mais 8,4. Então, aqui 3L mais 8,4. Notem que você pode agrupar os termos, ó. 5L com 3L vai dar 8L. E o mais 8,4 está sozinho aqui, continua aqui, mais 8,4. Finalmente, quanto que vai ter de troco, né? Se ela pagar com R$50 isso aqui, né? Então, o troco vai ser dado por 50 menos o que ela gastou. 8L mais 8,5L. Então, reparem que no troco, a regra do sinal aqui tem um menos 1 aqui, né? Então, esse menos 1 com 8L vai dar menos 8L. E o menos 1 com mais 8,4, menos 8,4. Agrupando, então, esses termos semelhantes, nós temos aqui, né, o valor de 50, numérico, menos 8,4. Então, eu vou chegar aqui em 41,6 menos 8L. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo aqui? Sim. Muito bem, deixa eu voltar lá para a apostila para ver o enunciado da outra. Ampliar aqui. Então, vamos lá. Exercício 5. Determine o valor numérico das seguintes expressões algébricas. Então, aqui, 6z mais 10 para z valendo 3. Como que eu faço isso, pessoal? Basta você fazer o seguinte. Você substitui esse valor de z, 3, né? Aqui na parte variável da expressão. Substituindo aqui, eu vou ter, então, 6 vezes z, corresponde a 6 vezes 3, mais 10. Mais 10. Então, eu tenho, claro, vocês não podem esquecer, primeiro resolve multiplicação, né? 6 vezes 3, 18. 18 mais 10. Aí sim, você vai chegar em 28. Portanto, 28. Basta substituir o valor numérico lá na sua variável, né? Da expressão numérica. Só para a gente adiantar um pouquinho, eu vou puxar lá no meu manual. Volto lá. Vou ampliar para vocês acompanharem aqui. Então tá aí, estão vendo o exercício 5, turma? Sim. Então aqui o primeiro item A que eu resolvi aqui, né, para z valendo 3. No item B, você tem a expressão 4m mais 7s. A variável m vale 8 e a variável s vale 9. Substitui na expressão, vai ficar 4 vezes m, 4 vezes 8. Mais 7 vezes s, 7 vezes 9. 4 vezes 8, 32. 7 vezes 9, 63. Finalmente faz a adição 95. No item C, eu tenho aqui a expressão menos A mais 20. Falou que o A vale 17. Então vai ficar menos o A, que é 17, menos 17, com mais 20. Menos 17 com mais 20, 3. No item D, a expressão é menos 38 mais 9b. A variável b tem um valor numérico de 4. Substitui na expressão algébrica. Menos 38 mais 9 vezes b, ou seja, 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Menos 38 com mais 36. Eu vou ter resultado menos 2. No item E, c² mais 15. A variável c vale 7.
substituir na expressão c quadrado, então vai ficar 7 ao quadrado, mais 15. Resolve primeiro a potenciação, 7 ao quadrado é 49, mais 15, resulta então em 64. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo aqui? Sim. Sim. Ah, beleza, então deixa eu voltar para a apostilinha. Voltando aqui. Deixa eu ampliar. Vamos lá para o próximo. O próximo exercício aqui, o 6, pessoal. Ele dá aqui uma caixa, né? Essa caixa tem a forma de um paralelepípedo, retângulo, que nós já conhecemos, né? Cuja largura é o triplo da altura. E o comprimento é o dobro da largura. Indique nas imagens, né, as medidas por meio de expressões algébricas. Então, vejam, vamos considerar a altura H, né? Então, a altura H, ela está indicada aqui, ó, altura H. Ele disse, então, que o comprimento, a relação que tem de comprimento, né, de largura, é a seguinte: a largura é o triplo da altura H. Então, essa largura aqui, ó, é o triplo da altura H. Vale 3H. E o comprimento é o dobro da largura. Então, o comprimento, que é este aqui, é o dobro da largura. O dobro da largura é 3H. O dobro da largura, 2 vezes 3H. Portanto, vai valer 2 vezes 3, 6, 6H. Então, aqui eu tenho comprimento valendo 6H. Aí, então, está respondido o item A, né? Indique na imagem as medidas por meio de expressões algébricas. Então, eu tenho a medida da altura, vale H, da largura, 3H, e do comprimento, 6H. Qual a expressão algébrica na forma simplificada do volume dessa caixa? Então, o volume, como eu falei para vocês, é a multiplicação, o produto das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, a nossa caixa tem uma altura de H, vezes a sua largura, que é 3H, vezes o seu comprimento, que é 6H. Então, na forma simplificada, eu vou fazer aqui as multiplicações. Parte numérica, 3 vezes 6, 18. A parte literal, que é de variável, H vezes H vezes H, H ao cubo. H vezes ele 3 vezes. Portanto, esse volume é dado por 18H ao cubo. E aí no item C, ele falou que se a altura vale 5 centímetros, qual vai ser o volume dessa caixa? Eu vou substituir 5 centímetros aqui no H. Então, esse volume vai ser igual a 18 vezes 5 elevado ao cubo. E aí eu faço a minha continha, né? 5 elevado ao cubo, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, 125. 125 eu vou multiplicar por 18. 125, né, dividido aí por 18. Nós vamos chegar aí, por 18, 2.250 centímetros cúbicos. Então, isso aqui, 2.250 centímetros ou metros cúbicos? Agora eu não vi aqui, ele deu... em centímetros. Então, 2.250 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal?
Sim. Tranquilo aqui? Sim. Dúvida aí, turma? Posso ir Não. adiante? Pode. Então, deixa eu voltar lá na minha apostila. Tá dando para ver aí, turma? Tá. Sim. Sim. Aqui no exercício 7, então, pede para aplicar a propriedade distributiva em relação à adição ou subtração e simplificar as expressões algébricas. Então, na propriedade distributiva, você faz o quê? Tem o parênteses aqui, né? O primeiro item. Então, você vai multiplicar o primeiro termo aqui, 4 vezes A, vai obter 4A, e depois, 4 vezes menos 7, vai ficar, então, né, menos 28. Depois você tem menos 6A com menos 9. Agora você faz o quê? Você agrupa os termos semelhantes. Agrupando os termos semelhantes, eu tenho 4A com menos 6A, isso vai dar menos 2A. E menos 28 com menos 9, menos 37. Tranquilo, turma? No item B, Sim. eu vou mexer com esse parênteses aqui, né? Então, vou fazer menos 6 vezes Z na distributiva, dá menos 6Z. E depois eu vou fazer um menos 6 vezes o 8, vai dar menos 48. E aí depois eu tenho ainda o mais Z com mais 15. Então, mais Z com mais 15. Aí o que eu faço? Simplifico. Eu tenho menos Z com mais menos... desculpa, deixa eu voltar aqui. Caramba. Vou apagar aqui meu gostinho. Apagou? Apagou. Volta para o lápis. Menos 6Z com mais Z, menos 5Z. E menos 48 com mais 15, menos 33. Então, menos 5Z, menos 33. É a nossa resposta, né? No item C, vou aplicar a distributiva aqui, nesse parênteses. Vejam que aqui eu tenho menos 1, aqui fora. Então, menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes o mais 3 dá menos 3. E tenho 2x menos 10 ainda para complementar 2x menos 10. Agrupo os termos semelhantes, né? Então, eu tenho menos x com mais 2x, isso vai dar x. E eu tenho menos 3 com menos 10, eu terei então menos 13. Tudo bem, turma? Sim. No item D, eu tenho dois parênteses para tirar aqui. Eu tenho esse primeiro, e aqui eu tenho o menos 8. Então, eu vou fazer menos 8 vezes n na distributiva, menos 8n. Depois, vou fazer o menos 8 vezes o mais 7, menos com mais vai dar menos, menos 56. Aí eu vou lá para o nosso segundo termo, né? Eu tenho outro parênteses aqui para retirar. Então, eu tenho mais 9 aqui na frente. Vou fazer mais 9 vezes menos n, mais com menos vai dar menos, menos 9n. E mais 9 vezes o mais 5, mais com mais vai dar mais na multiplicação. 9 vezes 5, 45. Agora eu vou agrupar os termos, né, que são mais semelhantes, para poder simplificar. Veja que eu tenho menos 8n com menos 9n, menos 17n. E eu tenho menos 56 com mais 45, menos 11. Ok, turma? Sim. Sim.
O exercício 8 diz o seguinte, né? Mariana está com a seguinte dúvida. Professor, na simplificação, a expressão 2x mais 3x dá 5x, mas e quando for 2x ao quadrado mais 3x? Posso fazer 5x ao quadrado? Resposta, não. E por que a resposta é não, gente? Porque x ao quadrado tem uma parte variável diferente de x, tá certo? A parte variável é diferente. Desculpa, a parte variável, vamos dizer assim que é a parte literal, né? É a mesma coisa. X ao quadrado, né, é uma parte literal diferente de x. Eu não posso somá-los, eu não posso agrupá-los, fazer operação com eles. Tá claro aí, turma? Sim. Sim. Muito bem. Vamos lá para as situações representadas por equações. Então, como eu falei para vocês lá na última aula, as equações representam uma igualdade, né? Nessa igualdade, você vai ter uma situação onde a sua expressão ela vai ter uma variável que agora vai se transformar numa incógnita. O exemplo que é dado aqui para nós é o seguinte, né? Em uma ação solidária, os amigos Ana, Júlia e Edu resolveram arrecadar dinheiro para ajudar uma instituição que cuida de cães abandonados. Ao final do mês de campanha, Ana arrecadou o dobro da quantia arrecadada por Júlia. E Edu arrecadou R$ 280 a mais do que as quantias das duas amigas juntas. Ao todo, os três conseguiram R$ 1.480. Então, vamos ver a situação, pessoal. Quanto que cada um conseguiu arrecadar exatamente? Veja que agora eu tenho uma incógnita. Eu tenho algo a ser descoberto. E uma equação, ela tem justamente esse fundamento. Eu vou ter uma incógnita dentro de uma igualdade e eu tenho que descobrir qual é o valor dessa incógnita, qual é o valor numérico. Como que eu posso fazer isso, então? Vamos chamar, né, como ele falou aqui, inicialmente que a quantia que a Júlia arrecadou é J. Tudo bem, pessoal? A Júlia arrecadou J em dinheiro. O enunciado falou que que a Ana arrecadou o dobro da quantia da Júlia. Então, arrecadou o dobro. Então, a Ana vai ter arrecadado 2 vezes J ou 2J. E aí ele informou também que o Edu arrecadou R$ 280 a mais do que as 3 juntas. Então, se eu pegar o dinheiro da Júlia, se eu pegar o valor que a Júlia arrecadou, J, mais o que arrecadou a Ana, 2J, mais 280, essa é a quantia que o nosso amigo Eduardo arrecadou. Então, Júlia arrecadou J, Ana arrecadou 2J, e o nosso amigo Eduardo arrecadou J mais 2J mais 280. O que as duas arrecadaram anteriormente, mais 280. E o enunciado falou que todos, né, o total que foi arrecadado foi de 1.480, total arrecadado. Então, reparem que agora eu vou somar quanto que Júlia arrecadou, J. Quanto que Ana arrecadou, 2J. E quanto que Edu arrecadou, J mais 2J mais 280. E toda essa quantia arrecadada foi igual a 1.480. Vocês estão vendo que agora nós temos uma equação. Perceberam, pessoal? Sim. Perceberam qual foi a ideia? Agora eu não tenho simplesmente uma expressão. Eu tenho uma igualdade, tem um igual aqui, ó, representando essa equação. Então, essas operações que envolvem números, né? Na verdade, aí, ó, essas
o envolvimento de números e operações matemáticas nós denominamos de equações. Vai envolver letras, números e operações e é muito útil na solução de problemas. Vamos agrupar os termos, né, da equação que nós escrevemos. Eu vou pegar, então, J, da Júlia, mais 2J, da Ana, dá 3J, mais J com 2J do Edu, então eu vou ter 6J, quando eu agrupei os termos, 6J. E ainda tem esses 280, portanto, 6J mais 280 dá 1480. Então, 6 vezes J é a mesma coisa que 6J, né? Está aqui, ó, a sua equação. Sua equação que vai permitir a você descobrir quanto foi que a nossa amiga Júlia arrecadou. É a sua incógnita. Tá claro aqui, pessoal? Sim. 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 Como que eu vou resolver essa equação? Agora vejam, equações, então, têm que ser resolvidas para que você determine o valor da incógnita, o valor daquilo que você não conhece. Então, você vai resolver a equação para determinar o valor desconhecido. E esse valor desconhecido para nós é o J. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui um instante, porque eu quero que vocês façam isso. Opa, tirei aqui. Aí na pocinha de vocês. Deixa eu ampliar. Minimizar aqui. Não era isso que eu queria. Deixa eu voltar aqui. Sair daqui. E voltar na pocinha de vocês. Mas eu vou pegar aqui. Não é o livro de atividades, espera. Digitei errado. Voltar lá. Deixa eu ver aqui. É o volume 3. Volume 3. Maravilha. Vamos ampliar. Eu vou achar aqui para vocês o que vocês vão fazer agora. Vamos adiante. Que página que estava aí mesmo, pessoal? Qual que é a página? 26. 26? Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Página 26, página 26. Tá lá. Estão vendo aqui na página 26, pessoal, perguntando o seguinte, ó, dessa forma, observe que para resolver a equação 6J mais 280 é igual a 1480, há duas operações envolvidas, multiplicação e adição. Vocês têm aí 5 minutinhos para responder este item A, este item B, este item C e este item D. 5 minutinhos aí para vocês. Tranquilo? Sim. Então, vamos aí, né? Responder esses 4 em 5 minutinhos e a gente já corrige.
Conseguiram aí, pessoal? Tô fazendo ainda, professor. Ok. Eu também. Pronto aí, turma. Ainda não, professor. Professor, eu consegui fazer, só que eu não sei se tá certo, não. É. Vamos corrigir já, né? Vamos ver. Se você fez certo, você descobriu o valor de J, não descobriu? Sim. Substitui o valor de J na equação, né? 6J mais 280. O resultado dá 1480? Dá. Dá? Dá. Então você acertou. Porque aí o valor de J da incógnita, ela só pode ter um único valor. Só pode ter uma única solução. Ô, Pro, Oi? você pode me explicar bem? A B? Você já conseguiu fazer a A? Já. Muito bem. Na A, quanto que você obteve de valor? 1.200. 1.200. Que número que você tem que multiplicar por 6 para dar 1.200? Você faz assim, divide 1.200 por 6. Tá bom, obrigada. Ok. Pronto aí, turma? Ô, professor, Oi? aí, por exemplo, 1.200 dividido por 6 tem uma linha grande. Se você colocar, tipo, o resultado que deu, 1.200 dividido por 6, você chegou em quanto? 200. 200, né?
Aham. Então, isso que você descobriu não é o J? Sim. Então, você descobriu o J. Tá bom, obrigada. Entendeu? É o que ele queria que você fizesse aqui, que você descobrisse quanto vale J. Obrigada, professor. Ok. Pessoal, Professor, posso... Oi. Oi. você pode me explicar a letra C? É porque eu não entendi muito bem. Você descobriu o J? Sim, Vale quanto? tipo, a minha letra B deu 200. 6 vezes Então, 200 é 1.200. agora pega esse J que vale 200 e substitui na equação. J mais 200, 6J mais 280 é igual a 1480, não é? Sim, 6 vezes J dá quanto? 1.200. Mais 280, 1.480. Então, se você descobrir o valor do J, nós sabemos então quanto cada um arrecadou agora na campanha. A Ana arrecadou J, não arrecadou? Ah, desculpa, quem que arrecadou J mesmo das três? Agora eu não lembro o nome delas aqui, deixa eu ver. ajuda. A Júlia. A Júlia arrecadou J, não arrecadou? Então a Júlia Sim, arrecadou 200. A Ana arrecadou 2J, não foi? Então a Ana arrecadou 2 vezes 400. veja só, você Ah, tá 2 vezes compartilhando 200. tela? Não, não estou compartilhando. Eu só estou explicando para ela aqui o item C, né? Se a Júlia arrecadou J, Júlia arrecadou 200. Se a Ana arrecadou 2J, então ela arrecadou 2 vezes 200, que é 400. E se o Edu arrecadou J mais 2J mais 280, ele arrecadou, então, 3J, né, mais 280. 3 vezes 200, né, 600, mais 280, 880. Ô, prof, Oi? explica você, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instantinho. Estão vendo a tela aí, turma? Sim. Sim. Então vejam as perguntas que ele faz aqui. Nós sabemos que a equação é dada por 6J mais 280 mais... deixa eu esconder aqui. 6J mais 280 igual a 1480. Então vejam, no item A, ocultando o termo 6J, pense somente na adição. Descubra o número que, somado com 280, resulta em 1480 e complete a lacuna. Então, o que nós fazemos aqui? A gente esquece o 6J, tá certo? Esquece ele aqui. E aí nós vamos pensar só no 280, nessa soma. Que número que, somado a 280, vai dar 1480? 1.200, concordam? sim. Então, 1.200. Agora vejam, esse 1.200 que nós descobrimos aqui, 1.200 mais 280, descobrimos que dá 1.480. Como que eu vou descobrir agora o valor do J? Então vejam, se esse número 1.200 somado a 280 vai dar 1.480, esse número equivale a 6J, concordam ou não? Concordo. Essa multiplicação aqui, ó, 6J. Que número J multiplicado por 6 vai dar 1.200?
Qual é esse número? 200, concordam? Sim. Porque eu sei que é os 200. Se eu dividir 1.200 por 6, eu vou obter 200. Eu descobri o valor de J da incógnita, vale 200. E agora ele quer aqui no item C que eu descubra quanto que cada um conseguiu arrecadar. Eu sei que J é o que Júlia conseguiu arrecadar lá do enunciado. Então a Júlia, ela arrecadou quanto, pessoal? R$200. É o valor de J, concordam? Sim. Quanto que a Ana arrecadou? O enunciado falou que a Ana arrecadou o dobro de Júlia, 2 vezes J. Lembram disso? Então, a Ana arrecadou 2 vezes 200, que é o valor de J, que nós descobrimos, não descobrimos? Então, ela arrecadou 400, o dobro do valor de Júlia, o dobro de J. E o Edu, quanto que ele arrecadou? O enunciado falou que ele arrecadou o valor das 2, J, da Júlia, mais 2J, né, da Ana, e ainda mais 280. Foi isso que o Edu arrecadou. Então, vejam, vou agrupar os termos, J mais 2J dá 3J. 3J mais 280. Substituindo o valor de J, que nós descobrimos que vale 200, então, ele arrecadou 3 vezes 200, que é o valor de J, que nós descobrimos, mais 280. Então, o Eduardo arrecadou, né, esse valor aqui de R$880, que é o resultado de 600 mais 280, R$880. Tá claro, gente? Sim. Então, aqui é a última pergunta que foi feita, né? Há outro valor de J que torne essa igualdade verdadeira? Não. Toda equação, nesse caso, ela vai ter somente uma solução. Para esse tipo de equação, com uma incógnita, ela vai ter uma única solução. Então, vem aqui a definição, pessoal. Equações são igualdades que contêm expressões com um ou mais elementos desconhecidos, representados por letras, as quais são chamadas de incógnitas. Então, nas equações, dizemos que a expressão que vem antes do sinal de igual está no primeiro membro. E a que está depois da igualdade está no segundo membro. Então, vejam alguns exemplos de equações que são colocados aqui para nós. Vamos observando aqui, pessoal? Então, observem. Essa equação, ó, 4n mais 9 é igual a 81. A incógnita é a letra n, que eu não sei, eu tenho que descobrir quanto é. O primeiro membro está aqui do lado esquerdo, antes do sinal de igual. O segundo membro está aqui do lado direito, depois do sinal de igualdade. Outra equação aparece aqui. 120 é igual a x mais y. Então, aqui está o sinal de igual. O primeiro membro aparece antes do sinal de igualdade, 120. E o segundo membro, depois do sinal de igualdade, x mais y. Essa equação tem duas incógnitas, x e y. Um outro exemplo, eu tenho aqui essa outra equação, 30 mais 7a é igual a 5a menos 10. Antes da igualdade, primeiro membro, eu tenho 30 mais 7a, primeiro membro,
E o segundo membro, 5A menos 10. Tá aqui. Notem que eu tenho somente uma incógnita, que é A. A terceira equação, o primeiro membro vem antes da igualdade, do sinal de igualdade. Primeiro membro, S mais 7T mais 4Z. E o segundo membro, depois do sinal de igualdade, 2S menos 3. As incógnitas aqui são 3. S, T e Z. Tá claro, pessoal? Sim. Então, respondendo aqui, os itens que tem abaixo, no item C, né? Na equação 6J mais 280 é igual a 1480, identifique os membros e a incógnita. Então tá fácil, né? Veja, o primeiro membro, que aparece antes do sinal de igualdade, é 6J mais 280. O segundo membro é 1480. E a letra J é a incógnita. Tá claro, pessoal? Sim. Muito bem. Deixa eu subir aqui e voltar aqui no outro. Professor, Oi? toda incógnita sempre vai ser a letra, né? Sempre vai ser a letra. Exatamente. Olha, pessoal, tem uma outra situação aqui que eu queria que vocês fizessem agora também. Analise esta outra situação. Mário tem 100 metros de tela e pretende cercar uma horta no formato retangular, usando a tela toda, sem sobreposição. Como ele não sabe as medidas dos lados do retângulo, chamaremos de x a medida da largura e y a medida do comprimento. Então, pede-se aqui no item A. Qual é a equação que corresponde ao perímetro do espaço reservado para a horta? No item B, se a largura do retângulo for 20 metros, quantos metros terá o comprimento? No item C, se o espaço retangular tiver 15 metros de largura, qual será o comprimento? E no item D, se o comprimento tiver 37 metros, quantos metros será a largura da horta? 5 minutinhos para vocês, né? Cinco minutinhos. Ô, professor, Oi? me explicar de novo que eu não entendi, por favor? Mário tem 100 metros de tela. Ele quer construir uma horta num formato retangular, usando a tela toda. Ele quer fazer um perímetro, né? Ele não sabe as medidas dos lados do retângulo. Ele vai chamar de x a medida da largura e y a medida do comprimento. Qual é a equação que corresponde ao perímetro do espaço reservado para a horta? Então, você tem que pensar que perímetro é a soma dos 4 lados desse retângulo, né? Então, tem um retângulo aqui, que ele vai construir com 100 metros de tela. E aí, o que acontece? Ele falou que a medida da largura é x. Então, ele tem essa largura x e essa largura x. E a medida do comprimento é y. Y aqui e y aqui porque é um retângulo. Você vai escrever qual é a equação que corresponde ao perímetro do espaço reservado para a horta. Perímetro é a soma dos 4 lados. Entendeu?
tem que escrever uma equação. Uma igualdade. No item B, ele fala que depois que você construir a equação, né? Se a largura do retângulo for de 20, então ele falou que a largura do retângulo é 20, quer dizer então que x é igual a 20. Se x for igual a 20, a sua equação, você vai descobrir quanto é que vale y, quanto vale o comprimento. Descobrir quanto é esse valor y. Ele falou, se o Professor, espaço... Oi. você pode repetir a B, que deu uma travada aqui pra mim, Não por entendi. favor? Você Não entendi. você pode explicar bem de novo que travou pra mim aqui? Ixi, tá travando, não tô entendendo. O senhor estava travando quando estava explicando a B. Você pode explicar pra mim de novo, por favor? Então, no item A, ele quer que você escreva uma equação que corresponda ao perímetro do espaço reservado para a horta. Ele tem 100 metros de tela. E o perímetro da horta é um retângulo. E ele falou que o perímetro da horta é um retângulo que tem largura x e comprimento y. E sabemos que um retângulo tem os seus lados opostos de mesmo tamanho. Então, se este lado vale x, o lado aqui esquerdo, a largura dele, aqui também vale x. E o comprimento dele, y, aqui embaixo também vale y. Então, o perímetro desse retângulo pode ser escrito através de uma equação, que é a soma dos quatro lados. Né? Perímetro de um retângulo pode ser a soma dos quatro lados. X, primeira largura, mais outra largura, mais o primeiro lado do comprimento, mais o segundo lado do comprimento. É o perímetro. Agrupando os termos, então eu tenho aqui 2x, mais, agrupando os termos y, né? 2y, que são semelhantes. 2x mais 2y. Isso, então, é igual ao perímetro. E esse perímetro que ele vai ter equivale a quanto de tela que ele tem lá disponível? 100 metros. Então, isso aqui vai ser uma equação que vai estar igualado a 100. No item B, ele falou que x, né, a largura do retângulo, vale 20, quer que você descubra o valor de y. É incógnita. No item C, ele falou que o espaço retangular tiver 15 metros de largura, então ele deu para você o valor de y. Ah, desculpa, a largura dele vale x, né? Falou que o x, nesse caso, vale 15. Ele fez um de 15. Você vai descobrir qual é o valor de y. Resolver a equação, descobrir a incógnita. E aqui ele falou, se o comprimento tiver 37, ou seja, ele deu o valor de y, valendo 37, ele quer saber qual vai ser a largura da horta. Tem que descobrir quanto vai valer x. Ok? Sim. Alguém conseguiu terminar?
Olá, pessoal, estão vendo aí na telinha? Estão vendo aí na tela, turma? Sim. Então, ó, o item A. Qual é a equação que corresponde ao perímetro do espaço reservado para a horta? Então, eu posso escrever uma equação assim, né? Como eu falei para vocês. O perímetro de um retângulo é 2 vezes a sua largura, 2x, mais 2 vezes o seu comprimento, 2y. E esse perímetro tem que ser igual a 100, porque ele tem 100 metros de tela. Portanto, a equação é igual a 100 é igual a 2x mais 2y. Tudo bem, turma? Sim. No item B, se a largura do retângulo for 20, quantos metros terá o comprimento? Então, vejam, ele falou que se a largura, né, vale 20, sabemos que a largura é dada pela letra x da equação. Quer dizer, então, que x vale 20. Então, se x vale 20, a minha equação vai ficar como aqui, pessoal? Eu vou ter 2, substituindo o x, 2 vezes 20, mais 2y, e isso vai ser igual, então, a 100. Concordam? Então, 2 vezes 20 dá 40. 40 mais 2y vai ser igual a 100. Agora, vamos esquecer aqui a parte de 2y, vamos olhar para o 40. Que número que eu somo ao 40 para dar 100? 60, não é? 60. Sim. Então, quer dizer que 2y tem que ser igual a 60. Sim ou não? Sim. Que número que eu multiplico por 2 que vai dar 60? 30, não é? Sim. Então, y vale 30. Descobri. Aqui, ó, 30. Descobri quanto vale y. Então, tá aqui, ó. Terá 30 metros, pois 100 menos 40 é igual a 60. E se eu dividir 60 por 2, eu vou obter 30. Ok, turma? Sim. Vamos para o item C. E se o espaço retangular tiver 15 metros de largura? Então, se ele tem 15 metros, né, de largura, nesse caso, x vai valer 15. Então, na minha expressão, o que eu vou fazer, né? Bom, se x vale 15, eu vou olhar para a minha expressão lá do perímetro. Eu vi que eu escrevi que 2x mais 2y é igual a 100. Então, eu vou substituir o x agora por 15. Então, vai ficar 2 vezes 15 aqui, não vai? Eu vou ter, então, que 2 vezes 15 é 30. 30 mais 2y vai ser igual a 100. Concordam? Sim. Agora esquece o 2y. Esquece o 2y e vamos pensar no 30. Que número que eu tenho que somar com 30 que vai dar 100? 70? É ou não é? Sim. Então, quer dizer então que 2y tem que ser o número 70, que vai estar somando com 30. Tem que ser isso aqui. E agora,
Que número que eu multiplico por 2, que número y eu multiplico por 2 que vai dar 70? 35. 35 vezes 2 dá 70. Então, eu descobri quanto vale y aqui, ó. 35. Olha lá. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Então, a resposta está aqui. O comprimento será de 35 metros, pois, se você descobriu que 100 menos 30 dá 70, quer dizer, então, que você vai perceber que, se você pegar 2y, né, para dar, divide aqui 70 por 2, 35. Nós estamos fazendo soluções de equações, né? Se o comprimento tiver 37 metros, quantos metros terá a largura? Então, ele falou que o comprimento y vale 37 metros. Eu vou substituir lá na minha equação. A minha equação diz que 2 vezes a largura, 2x, mais 2 vezes o comprimento, dá o perímetro. E o perímetro que eu tenho para gastar de tela é 100. Eu faço o mesmo raciocínio, né? Substituo o y aqui, então vai ficar 2x mais 2 vezes 35, concordam? Desculpa, 2 vezes 37 aqui. Não é 35, é 37. Isso vai ter que ser igual a 100. E vou agora abrir aqui, multiplicando aqui o 37 por 2, 74, né? Então, 2x mais 74 tem que ser igual a 100. Esquece o x e pensa no 74. Que número que eu vou somar a 74 que vai dar 100, pessoal? 26, não é? Sim. Então, quer dizer que 2x vale 26. Então, 2x tem que valer 26. Para que quando eu somar com 74, dê 100. Que número que eu vou multiplicar o 2 para dar 26? Aí eu descubro o valor do x, né? É o número 13. X tem que valer 13. Porque 13 vezes 2 vai dar 26. E aqui, 26 mais 74 vai dar 100, que é a solução da nossa equação. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Muito bem. Adiante. Tem mais um tempinho para ver esse aqui. Vejam, pessoal. Você pode modificar o valor de x e pode modificar o valor de y, né? Se você modificar o valor de x, y também vai mudar, e vice-versa. Dizemos, então, que x e y são variáveis, dependentes uma da outra. X e y são variáveis que dependem uma da outra. O x sozinho, para ser descoberto, ele é uma incógnita. O y sozinho, para ser descoberto, também é uma incógnita. Mas quando eu tenho x e y juntos, eles vão ser variáveis dependentes uma da outra. Aqui tem um exemplo, né? Considere o Lúcio que comprou um terreno retangular de 800 metros de perímetro e cujo comprimento é o triplo da largura x, né? Que equação permite determinar a medida de cada lado desse terreno? Então, ele falou que o perímetro é igual a 800. O perímetro é a soma dos 4 lados. Ele falou que eu tenho o comprimento como sendo o triplo da largura. Se o comprimento, né, se a largura aqui é x,
O comprimento é 3x. Então, a equação do perímetro é 3x mais 3x mais x. E esse perímetro tem que dar 800. Agrupando os termos, eu chego em 8x é igual a 800. E para resolver essa equação, descobrir quanto vale x, que número que eu multiplico por 8 e vai dar 800, pessoal? 8. Não. Que número que eu vou multiplicar por 8 para dar 800? 100. 100. Então, eu descobri o valor de x. X, então, vale 100. A largura x vale 100. Por quê? 800 vezes 8, né? Ou 800 dividido por 8, vai dar 100. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Muito bem. Aqui ele dá um quadrinho para nós, dizendo que nós podemos, né, denominar incógnitas, né, e variável, né? Na primeira equação, a letra A é uma incógnita, porque só ela tem um valor que satisfaz essa igualdade, né? E na segunda equação, as letras B e C são variáveis, porque tem possibilidades de respostas, né, diferentes que podem ser verdadeiras. Se B assume um valor, C assume outro. B assume outro valor, C também vai assumir outro valor. Então, uma está dependendo da outra. Você tem que estabelecer o valor de uma para que a outra também tenha o seu valor estabelecido. Uma depende da outra, então são variáveis. Uma letra só é uma incógnita. Duas ou mais associadas são variáveis. Tudo bem, pessoal? Sim. Bom, aqui na página 27 tem divertimento para vocês, atividades. Página 27, exercício 1, exercício 2. Página 28, exercício 3, 4, 5. E só. Isso fica para casa. Na sexta-feira nós nos encontramos de novo e corrigimos esses exercícios. Tranquilo, turma? Sim. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Não. Maravilha. Vou deixá-los descansar. Um abração aí para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e até